tudo bem com vocês? E aí, preparados para a gente dar continuidade aos nossos estudos? Hein? Precisa aí, ó, estar bem animado, bem motivado, hein? Porque vou falar uma coisa para vocês. Estou muito orgulhosa aí dessa galera que tá firme e forte no grupo, participando, respondendo, fazendo as lições direitinho. É isso mesmo, pessoal. Vocês têm que continuar firmes, vocês têm que continuar empenhados, porque a vida não para, não é mesmo? Bom, hoje nós vamos dar continuidade à nossa aula lá da semana passada. Nós falamos o que na aula passada? Nós falamos lá na live pelo Skype sobre o quê? Sobre agentes internos e agentes externos. Aí você fala assim, professora, o que será esse tal aí de agente interno e externo? Se você participou da live a semana passada, você já sabe. Eu vou só dar um resuminho aí. E se você não participou da live, primeiro, ó, um puxão de orelha virtual para você, porque era para você estar participando. Segundo, se você não estava presente lá na live, não participou, você vai fazer o seguinte: você vai ler aí, ó, o seu livro bonitinho. Deixa eu pegar aqui a página para passar certinho para você. Você vai ler a partir da página, deixa eu ver, da página 21. Então, você vai ler todo o capítulo 4, tá bom? Então, quem não participou da live precisa ler tudo bonitinho para não ficar atrasado. Porque depois vai chegar na hora da prova e vai falar assim, ué, a professora não explicou. Expliquei sim, né? Você que não estava antenado aí, você que não estava participando das coisas, beleza? Bom, então na última aula eu falei sobre os agentes internos e os agentes externos. O que são esses agentes? São aqueles fenômenos que vão acontecer lá aqui na Terra, né, no nosso planeta, tanto dentro da Terra, lá naquelas camadas internas da Terra, como do lado de fora, aí na crosta terrestre e na litosfera. Então, os agentes internos, quando a gente fala em agente interno, quem são eles? São três. São tectonismo, vulcanismo e terremoto. Eu disponibilizei um vídeo para vocês assistirem sobre vulcões e terremotos. Espero que tenham assistido. Quem ainda não assistiu, corre lá e assiste, porque aí lá explica bem bonitinho, dá para você ver, é uma reportagem, é muito interessante, vale muito a pena você assistir, vai te ajudar muito. Então, esses agentes internos são aqueles que eles acontecem por causa da movimentação do magma. O que é magma mesmo? Aquele material pastoso, né? Que quando o vulcão entra em erupção, ele é chamado de lava, ok? Então, os agentes internos são esses daí. O tectonismo, o que ele vai proporcionar, né? Ele vai proporcionar, por exemplo, a elevação de montanhas, né? Então, por exemplo, a Cordilheira dos Andes, a Cordilheira do Himalaia. Então, tudo isso daí é fruto de tectonismo. Depois nós temos lá os vulcões. Os vulcões, eles são importantes por quê? Por causa do surgimento de ilhas vulcânicas. Então, imagina, o vulcão vai entrando em erupção, aquela lava vai se solidificando e vai criando ali uma elevação de terra, uma grande montanha. Se esse vulcão acontecer dentro da água lá no fundo do oceano, com o passar assim dos anos, pode ocorrer o quê? A criação de uma ilha vulcânica, né? Uma ilha de rocha. De rocha o quê? Rocha vulcânica, rocha magmática, igual eu já expliquei. Também acontecem
Os terremotos, eles acontecem através de um agente interno da Terra, que é a movimentação das placas tectônicas. Essa movimentação ela vai gerar um abalo pode ser de maior intensidade ou de menor intensidade, pode ter mais prejuízos ou menos prejuízos de acordo aí com a escala que o terremoto é medido. Lembra o nome da escala? Escala Richter, ok? Então, já falamos aí dos agentes internos. Vamos relembrar agora os agentes externos. São aqueles que ocorrem no exterior, né? Do lado de fora da Terra aí, na crosta terrestre. Quais são os principais, assim, que provocam aí todas essas modificações no exterior da Terra? Quem são esses agentes externos? Eles são o intemperismo e a erosão. O intemperismo, o que é o intemperismo? O intemperismo é quando a rocha, né, ou a montanha, ou a colina, ou o pico, né, ele vai se Como que eu vou falar a palavra certa? Estou buscando aqui, ó. Ele vai se decompondo, vai se degradando, ele vai se partindo, se quebrando. Deu para entender? Então imagina que tem lá uma rocha. Através da ação do intemperismo, essa rocha ela vai se compartimentando. O que é se compartimentar? Ela vai se fragmentando, ela vai se quebrando, esfarelando. Isso é o que a gente chama de intemperismo. O intemperismo, eu expliquei para vocês, até teve uma sala lá, eu não lembro se foi a turma da manhã, acho que foi a turma da tarde. A hora que eu fui fazer com a garrafinha de água lá para mostrar a chuva, a garrafinha estava aberta, aí molhou toda aqui minha bancada, molhou meu computador, mas aí nós sobrevivemos todos a essa ação aí do intemperismo. Mas foi bem engraçado na hora, porque a gente estava numa chamada do Skype e eu não sabia o que fazer, né? Fiquei morrendo de vergonha, agora eu confesso para vocês, mas eu fiquei toda molhada. Mas acidentes acontecem. Bom, então voltando aqui, né, a falar dos agentes externos, o intemperismo ele pode ser físico, químico ou biológico. Físico é quando, por exemplo, a rocha, ela vai se partindo sem se dissolver. Então ela só vai se quebrando. Então uma rocha grande, ela vai se partindo em pedacinhos menores. Esse é o intemperismo físico. O intemperismo químico é aquele que acontece quando a rocha ela está em contato com a água, por exemplo, ou até mesmo com a neve. E aí, aquela água, ela vai fazendo aquela rocha se dissolver, né? É diferente. Se dissolver é diferente de quebrar. Se dissolver, ela vai assim, muito devagarzinho ali, se gastando, mas os elementos que compõem aquela rocha, eles vão se dissolvendo ali na água, ok? Então, isso é o que a gente chama de intemperismo químico. Vai modificando as propriedades químicas daquela rocha. Ela vai mudando, às vezes, até mesmo de cor, né, de densidade. Então, ela vai realmente se dissolvendo. E aí tem o intemperismo biológico. Quando a gente fala na palavra biológica, significa o quê? A gente lembra do quê? De vida? Então, dos seres vivos, não é mesmo? Então, se o intemperismo é biológico, ele vai acontecer por causa de algum ser vivo. Então, imagina, lá numa montanha, né? Eu tô adorando falar essa palavra montanha para vocês, acho que vocês não aguentam mais. Então, lá na montanha tem várias plantas crescendo, várias árvores. A raiz da árvore vai infiltrando ali pelas rachaduras daquelas pedras, né? E aí vai forçando até que a rocha se quebra. Isso é um intemperismo biológico. Outro também que tinha até no livro, na atividade que nós fizemos juntos,
Por exemplo, lá no mar, tem as rochas lá, né, na beira do mar. Quem já foi para a praia já deve ter visto. Às vezes, umas conchinhas que tem um bichinho dentro chamado mexilhão, eles vão grudando tudo na rocha. E eles estão grudados ali, eles vão tirando ali da rocha até os minerais ali que eles precisam de alimento, ali a umidade. Eu não sei como funciona isso direito, gente. Eu acho que a professora Amanda sabe explicar melhor. Mas esses mexilhões, eles vão alterando as propriedades daquela rocha. Ele vai fazendo ali com que se modifique. Então, isso é o quê? Intemperismo biológico também. Então, tudo que está relacionado a ser vivo é o intemperismo biológico. Agora, nós vamos entrar num assunto novo, né? Um assunto assim que nós não falamos, que a gente ainda não conversou lá na última aula, que é sobre a erosão. Então, vamos lá. Primeiro, o que é a erosão? A erosão, a gente pode falar que é o transporte de sedimentos de um lugar para o outro. O que é sedimento? Eu já expliquei para vocês. São esses pedacinhos aí de rocha, de solo, de tudo que está solto aí na natureza. Então, esse transporte dos sedimentos, eles vão sair de um lugar, geralmente um lugar mais alto, e vão para um lugar mais baixo. E isso vai dando uma alteração na paisagem daquele lugar, na configuração original daquele lugar. Então, isso vai fazendo com que se modifique, com que você olhe a paisagem e você fala assim, nossa, que diferente, por que será que essa rocha está assim? Às vezes, quando a gente vai olhar assim, a gente está passeando, está fazendo uma viagem, e a gente passa assim na estrada e olha e fala assim, nossa, olha que formato estranho dessa rocha. É fruto do quê? Da erosão. Vou mostrar aqui nesse vídeo várias imagens, porque às vezes eu acredito que as imagens dá para você ter uma noção melhor, né? Então, seguindo aí no livro de vocês, né? Aqui está falando do intemperismo, falando da erosão. A erosão, ela pode ser de diferentes formas. Então, eu vou falar primeiro da erosão pluvial, com P de pato. A erosão pluvial é aquela causada pela chuva, pela água da chuva. Então, imagina que um lugar lá, uma região, onde tem chuvas constantes, a chuva vai cair, vai carregar aqueles sedimentos e vai alterar a paisagem daquele lugar. Né? Pode modificar, por exemplo, o leito dos rios, a margem dos rios, pode carregar com ela assim, grandes partes de terra, fazendo criar barrancos, desmoronamentos também são frutos da erosão pluvial, tá bom? Vou deixar algumas fotinhos aqui para você observar os resultados de uma erosão pluvial, ok? Outra forma de erosão é a erosão fluvial. E aí, olha, atenção que tem um QR Code aqui no livro. Lembra que eu pedi para vocês passearem aí pelo livro de vocês, para vocês olharem, para ver o que é que tem escondido aqui? Não se esqueçam disso, tá? Então, a erosão fluvial é aquela causada pelos rios. Então, à medida que os rios vão passando no lugar, ele vai modificando o relevo. A gente não consegue ver essa modificação, porque é um processo muito lento. Olha, o que eu mais tenho falado aqui nas aulas de vocês é sobre essa questão do processo ser lento. A natureza se transforma? Sim, professora, a natureza se transforma, mas é sempre um processo muito, muito, muito lento. E a erosão fluvial também é assim. Então, imagina, tinha uma montanha, né? Uma área mais alta, uma área de planalto. O rio começou a correr nessa área. Vai passando a água, vai carregando sedimentos.
Com o passar do tempo, esse rio ele vai afundando ali, porque ele vai gastando. Então, quando você olha, não é mais uma área assim. O rio, ele já, ó, foi gastando e fez como se fosse um buraco ali. É onde a gente vê a formação, por exemplo, dos canyons, né? Dos fiordes, que é uma forma de relevo. Então, nós temos aí a erosão fluvial. Vou mostrar, né, algumas fotos para vocês. Vou até falar assim mais tranquilamente para vocês terem um tempinho de olhar as fotos aí, tá bom? Outra forma de erosão também é a erosão eólica. Olha, vocês vão ouvir muito esse nome em geografia ao longo da vida escolar de vocês. Todas as vezes que vocês ouvirem a palavra eólica, significa o quê? Que é provocada pelo vento, ok? Então, tudo que for eólico é provocado pelo vento. E aí, a gente tem o quê? Nós temos até aqui no livro, eu tenho uma imagem muito legal que nós podemos ver como o vento ele vai modelando, por exemplo, as rochas, né? Então, o fluxo, né? Ali a corrente do vento, a corrente de ar ali, o vento vai passando e vai carregando sedimentos. E aí ele vai modificando a paisagem, como vocês devem estar observando aqui nas fotos que eu estou disponibilizando para vocês. Espero que dê para olhar. Depois eu vou até tentar colocar aí lá no Google Drive de vocês algumas imagens, tá bom? Vou ver se dá, não vou prometer, mas se eu não fizer isso essa semana, nas próximas semanas eu faço, antes da prova eu ainda faço para vocês. Aí vocês vão começar a me mandar mensagem: professora, você já sabe que dia que é a prova? Gente, eu não sei, tá bom? Calma, respira, que no momento certo nós vamos falar para vocês que dia que vai ser a prova, como é que vai ser a prova, porque senão daqui a pouco, ó, eu tô gravando a aula, meu celular vai começar a vibrar ali, vir um monte de mensagem de gente perguntando que dia que vai ser a prova, se a prova vai ser pela internet, como que vai ser. Não sei ainda. E aí, olha, hoje eu estou sem respostas, hein, para algumas coisas, tá? E aí nós temos a erosão marinha. Olha lá que nome conhecido da gente, né? Erosão marinha. Se a erosão é marinha, é porque ela vem através da água do mar. Então, o mar vai batendo ali nas rochas ou na costa ali na praia e ele vai modelando esse lugar, vai formando vários desenhos ali no relevo, né? Algumas dessas formações são, por exemplo, as falésias, né? As rochas que ficam ali na beira da praia, ali na beira do mar, também vão se modelando por causa da erosão marinha. Outra forma de erosão que é muito interessante é a erosão glacial. Aí você fala assim: nossa, glacial é de glacê, pro? Não, não é de glacê. A erosão glacial é de neve, né? Então, a gente não conhece muito, não tem muito contato com esse tipo de erosão. Por quê? Porque a gente não, aqui no Brasil a gente não vê neve, né? Mas nos lugares aí que tem constantemente, né, que neva constantemente, que tem assim, chega no inverno, fica tudo coberto de neve, quando vem o verão, essa neve começa a derreter, cria ali um rio, né, que vai carregando aqueles sedimentos, né, a água do gelo que vai derretendo, da neve que vai derretendo, vai indo para algum lugar, geralmente um lugar mais baixo, né, e vai carregando aí, vai modificando o relevo também. Deu para entender até aí? Então, ó, só recapitulando, hoje eu tô com a voz assim, que eu tô com o nariz todo congestionado aqui. Então, eu estou falando, parece que eu estou com o nariz tampado. Mas podem ficar tranquilos, eu estou bem, é só a minha rinite que está atacada, não tô com coronavírus não, tá?
Então, só recapitulando: erosão pluvial, erosão que vem através da água da chuva. Erosão fluvial é a erosão causada pela água dos rios. Erosão eólica, erosão causada pelo vento. Erosão marinha, causada pelo mar. E erosão glacial, causada pela neve ou pelas geleiras. Qual é a diferença de neve e de geleira? Geleira, ela é sólida, ela parece uma pedra de gelo, né? E pela neve, a neve ela é mais fofinha, você consegue cavucar ali e pegar a neve. Certo, pessoal? Olha, nossa aula hoje foi bem rapidinha, né? Eu tinha pedido para vocês fazerem aí, página 35 e 36. Nós vamos fazer a correção agora, aí da página 35, tá bom? Espero que vocês sigam. E aí, no final desse vídeo, né, a hora que ele terminar... não, já vou explicar para vocês, tá bom? A gente tem um tempinho, vocês estão aí deitados no sofá, que eu bem sei, alguns assistindo na cama, pelo celular. Só tem aí alguns que estão bonitinho na mesa, né, fazendo, mas eu acho que dá para seguir a correção. Então, vamos lá, ó. Cada 2 blocos de texto, página 35, tá bom? Está associado a um dos conceitos a seguir. Identifique o conceito relacionado às descrições, né? Então, nós temos 3 conceitos aí: terremotos, vulcões e vulcanismo, tectonismo, certo? Aí tem o primeiro quadrinho, associado à formação de agentes, cordilheiras, no limite de placas convergentes, que é aquelas que conversam, são as convergentes. Trata-se literalmente dos dobramentos nas camadas da litosfera, que geram elevações na superfície. Esses quadrinhos aí, ele está relacionado a qual parte aqui, né? Então, ele está relacionado ao tectonismo. Então, aqui em cima, vocês devem escrever tectonismo. Vamos para o segundo. Quando ocorrem em áreas habitadas, podem gerar muita destruição. No mar, podem provocar tsunamis. Dá-se em virtude da liberação de uma grande quantidade de energia acumulada nas rochas. Nós estamos falando aí do quê? Dos terremotos. Parabéns para quem acertou. Então, ficou tectonismo, terremotos e o último, hein? Eu sei que vocês já sabem, mas vamos ler. Está associado ao processo de liberação do magma no manto terrestre para a superfície. Então, quando o magma sai do interior da Terra e vai para a superfície, né, acontece esse fenômeno aí. Apesar do seu potencial destrutivo, há comunidades que habitam, ou seja, que vivem em áreas onde ocorrem tais fenômenos, né? Pelo fato dos solos serem férteis. Por quê? Pessoas lindas, incríveis. Esse magma, quando ele sai para a superfície da Terra, ele está carregadinho de minerais. E esses minerais fazem bem para as plantas. Então, tem muita gente que vive aí no pé, já voltaram a resposta, né? Que são os vulcões. Então, tem muitas pessoas que vivem aí no pé do vulcão. Por quê? Porque ali o terreno, o solo é fértil. Então, as pessoas conseguem cultivar vários alimentos ali, podem fazer hortas, assim, que vai muito bem. Agora, então, ficou lá, né? Tectonismo, terremotos e vulcanismo. Façam aí. Quem já fez, bonitinho, acertou, faz o certinho, pode fazer a caneta que eu deixo, tá bom? Eu deixo fazer. E aí, vamos para o segundo, né? Agora está lá, ó. Agora, complete os espaços de acordo com o respectivo agente externo ou o tipo de intemperismo.
Então, vamos lá. Agentes externos. Nós temos dois agentes externos, conforme eu já falei. O intemperismo e a erosão. Quais são os três tipos, né? Quais são os três tipos de intemperismo? Então, ó, físico, químico e biológico, tá bom? Depois, a erosão. Quais são os tipos de erosão? Que eu já expliquei hoje também. Erosão pluvial, fluvial, eólica, marinha e glacial, certo? Espero que vocês tenham acertado. Vamos lá para a página 36, para a gente fazer essa correção aí, né? Responda as questões a seguir de acordo com a temática do capítulo. É lógico que vai ser com a temática do capítulo, vai ser com a temática de onde, né? Mas vamos lá, ó. Letra A. Qual a diferença fundamental entre a atuação dos agentes internos e dos agentes externos do relevo sobre a superfície terrestre? Olha, vocês sabem que existem várias formas de responder desde que tenham o mesmo significado, ok? Então, você vai falar assim, ah, não, mas a professora respondeu diferente. Sim, você vai ler a sua resposta, o importante é que tenha o mesmo sentido. Tem várias formas de você falar a mesma coisa. Então, está lá, ó. Vou ler aqui a resposta do livro. Ai, deixa eu sentar direito aqui. Olha, essa cadeira foi muito barulhenta, estou precisando de uma cadeira nova. Então, olha, enquanto os agentes internos tendem a formar novas áreas emersas e renovar a crosta, os agentes externos desgastam a litosfera, rebaixando as altitudes. Então, trocando em miúdos aqui, o que quis dizer? Os agentes internos, eles, como vem do interior da Terra, os agentes internos, eles provocam novas formas de relevo, eles criam novas formas de relevo. Já os agentes externos, eles desgastam as formas de relevo que já existem. Então, essa é a diferença entre um e outro, tá bom? Então, né, falando de uma forma mais simples, os agentes internos provocam novas formas de relevo e os agentes externos gastam ou desgastam as formas de relevo existentes. Agora, se você falar assim, o agente interno acontece no interior da Terra e o externo acontece no exterior da Terra. Ai, gente, aí é resposta de quinto ano, de quarto ano, né? Vocês já estão no sexto, então vocês precisam ter uma resposta mais aprimorada, né? Explique o que é intemperismo. O que é o intemperismo? Intemperismo é o processo de desagregação dos minerais que compõem a Terra. Desagregação, fragmentação, tá bom? É tudo a mesma coisa. Qual é a diferença entre intemperismo físico e químico? Então, o químico, ele é causado pela ação da água, né, que dissolve os minerais. E já o físico ocorre pelo impacto, né, de um mineral com outro, de uma rocha com a outra. Então, é provocado pelo impacto com outros minerais, com outras rochas, né, que durante o dia recebem calor e à noite recebem frio. Então, como que é aí o intemperismo físico? Ele acontece. Imagina, de manhã tá frio, então a rocha, quando tá frio, ela fica mais rígida, né? Fica mais igual a gente quando tá com frio, que a gente fica assim. Quando esquenta, a gente faz o quê? Relaxa. Então, esse movimento aqui, ó, de ficar assim, né, rígido e dilatar, então fica rígido e dilata. Aí vai acontecendo o quê? Vai partir a rocha, tá bom?
Então, enquanto um dissolve, o outro fragmenta, o outro racha, né, a rocha. Racha a rocha é estranho falar, né? Qual o tipo de intemperismo pode ser causado por agentes vivos, como animais e vegetações? Falei hoje já, né? O intemperismo biológico. O que é erosão? Então, erosão é o desgaste causado na natureza pela ação do vento e da água, certo? Porque a erosão pode ser um grande problema para a agricultura. Quando a gente fala da agricultura, você imagina uma grande área plantada ali. Se tem a erosão, vai formar o quê? Crateras, buracos ali naquela região, que pode destruir a plantação, né? Então, nossa, professora, como que eu vou escrever isso? Então, você pode escrever assim: a erosão é causada pelo desgaste das camadas superficiais do solo, fazendo buracões, né? Mas não precisa escrever fazendo buracões, tá bom? E aí, sobre os agentes internos, marque V para verdadeiro e F para falso. A temperatura do interior da Terra é mais elevada do que a temperatura superficial, elevando-se à medida que a profundidade aumenta. Então, quanto mais profunda é a camada da Terra, mais quente vai ser. É verdadeiro isso? Sim, é verdadeiro. Letra B, e aí a gente já vai acabar. O movimento que o magma realiza no manto terrestre é chamado de vulcanismo. Será que é isso? Não, não é isso. Essa alternativa é falsa. Porque esse movimento, né? Então, vulcanismo é o quê? É quando o magma ele sai da superfície. Esse movimento no interior da Terra é um movimento de convecção. Então, vocês vão colocar falso, né? E aí vão responder, tornando assim, ó. O movimento que o magma realiza no manto terrestre é chamado de convecção. Perfeito, pessoal? Por hoje é só, nós vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham conseguido aí compreender a matéria, fazer a correção no livro de vocês. Coloca aí o certinho, escreve lá, correção realizada no dia tal. Vê aí que dia que é hoje, já tô perdida aqui. Então, coloca aí, correção realizada no dia tal, coloca a data, né? Através da videoaula, tá bom? Coloquem para vocês não se perder, para saber que está tudo certinho, tudo corrigido, porque aí no dia da prova, que eu ainda não sei que dia que é, você já tem aí suas anotações todas bonitinhas, tudo em ordem, tudo assim, ó, fofíssimo, como vocês merecem, porque vocês merecem o que há de melhor, tá bom? Beijos no coração, vou ficando por aqui e ó, até a próxima. Tchau, galera!